Seu filho só aceita os mesmos alimentos e tem dificuldade em variar a alimentação e experimentar alimentos novos? Pode ser que ele tenha seletividade alimentar. Eu sou a Camila Garcia, sou nutricionista infantil há mais de 11 anos e especialista em seletividade alimentar. A seletividade alimentar acontece quando a criança recusa uma grande parte dos alimentos ou grupos alimentares específicos. Então, por exemplo, o meu filho não come frutas, meu filho não come legumes, ou meu filho só come banana e ele recusa todas as outras frutas. Isso também é uma seletividade. Não, por exemplo, quando a criança gosta de banana, maçã, pera, uva, melancia, melão, mas não gosta de mamão. Então é só um alimento, né? Então quando a gente pega uma criança com um volume muito grande, uma variedade muito grande de alimentos, isso sim pode ser uma seletividade alimentar. E naturalmente essa criança vai comendo os mesmos alimentos. Então eu falo que ela vai afunilando, né? Ela vai rejeitando cada vez mais os alimentos que come muito e deixando aqueles mesmos alimentos. Então, por exemplo, uma criança que não come legumes, se você for lá e colocar uma cenoura para ela comer, ela não vai comer. Se você colocar no prato, se você apresentar para ela, dificilmente ela vai comer, porque ela é uma criança seletiva. A criança, para comer um alimento novo, mesmo que esse alimento já tenha sido oferecido, ela já comeu alguma vez na vida e faz muito tempo que não come, a gente vai tratar como um alimento novo. E esse alimento novo, ela não vai começar a comer se ela não tiver familiaridade com esse alimento. E então, quanto mais contato o seu filho tiver com os alimentos, maiores as chances dele comer. Isso não só na hora do prato, mas também antes da alimentação. Então, como você pode fazer para criar essa familiaridade e aumentar a exposição do seu filho com os alimentos? Pensando antes da mesa. Vamos no supermercado, vamos levar para ir à feira, vamos fazer alguma preparação diferente, vamos colocar nos livrinhos, em histórias, se você tem o hábito de ler antes de dormir, por exemplo, que esses livros tenham associação aos alimentos. Se o seu filho gosta de pintar, que coloque nas pinturas desenhos, né, de frutas, verduras, legumes, os alimentos que são mais recusados. E tente pensar com a cabecinha do seu filho, o que ele gosta, o que faz sentido para ele e tentar associar, juntar com a alimentação. Assim, ele vai ter familiaridade antes da mesa, para quando chegar no prato ele vai falar, eu conheço esse alimento, eu já vi esse alimento em algum lugar. Seja no mercado com a minha mãe, seja numa história que a gente leu, seja num brinquedo que a gente estava brincando. Por exemplo, em casa, a Júlia ama história, ama livrinhos, então a gente sempre associa ou uma história verídica de casa, ou dela, ou minha, que ela gosta muito, ou alguma historinha de algum personagem, de alguma coisa com os alimentos, porque ela gosta, porque chama a atenção dela. E aí isso fica muito mais interessante e familiar também para quando ela for experimentar os alimentos. Então pensa como a cabeça do seu filho, o que ele gosta, o que faz sentido. Às vezes eu estou falando aqui que uma história, um livro, que é o que faz sentido na minha casa, o seu filho não gosta tanto, mas ele gosta de pintura, ele gosta de ajudar, tem muitas crianças que gostam de participar, então chamar ele para ir para a cozinha, para te ajudar a montar a mesa. São momentos que não tem nada a ver com o comer, mas que faz parte das etapas do comer. E quais são essas etapas? A gente acha que o comer é só colocar na boca, mastigar e engolir. Não, vem desde o começo, desde conhecer esse alimento via uma compra, a uma história, a um brinquedo, né? Daí a gente começa a pôr no prato. Na hora que a gente põe no prato, a criança que não deixa pôr, por exemplo, ela precisa ter familiaridade, a gente precisa trabalhar essa etapa antes para conseguir pôr no prato. Aí a gente passou a pôr no prato e ela não come. É isso mais uma evolução da etapa do comer, né? Agora já ali exposto, muito próximo dele. A criança vai pegar, a criança vai cheirar, a criança vai lamber, às vezes vai pôr um pouquinho na boca, vai mastigar e cuspir. Aí por último, que vai realmente engolir.
Só que isso eu não tô falando num dia só, né? Essas são as etapas, o passo a passo. E o que acontece normalmente? A gente para no meio do caminho. Eu coloco ali, Camila, eu coloco, meu filho só pega no alimento, ele só cheira o alimento. Vou parar de oferecer. Daí eu paro de pôr no prato, eu paro de comprar, ele para de ver e a gente tem que voltar lá na estaca zero, na familiaridade, na aproximação, fora da mesa, para conseguir voltar esse alimento para o prato. Então o comer, eu falo que tem duas etapas, o antes da mesa e o depois da mesa. E o depois na mesa não é só natural mastigar e engolir. Ele precisa desse contato, dessa exposição, dessa familiaridade várias vezes para conseguir comer. E isso, como qualquer outra coisa sobre ensinar a criança, é um processo. A criança precisa aprender, né? Ela vai criando essa familiaridade, essa segurança, aos poucos, dia após dia, na repetição, que a gente vai fazer isso sempre, e aí sim ela vai aprendendo a comer. Então, a minha principal dica é não desista, principalmente se esse alimento for aí do seu dia a dia, for um alimento que a sua família gosta, que você sempre compra, que tem em casa. Essa criança tem muito mais chance de comer esse alimento do que um que você compra só para ela. Porque uma hora você vai acabar desistindo, vai falar, não vou mais comprar porque não come. E aí ela vai perder a familiaridade, perder a segurança e as chances de voltar a comer diminuem porque a gente tem que fazer todo esse processo. Então, não desista, ofereça, crie toda essa familiaridade para o seu filho, para assim ele conseguir comer novos alimentos.